Um tefilá. Que é uma tefilá? Oração em hebraico. Agradecer ao Senhor Deus por essa manhã. Que bom, rapaz. Você pensou em mim, foi? Que maravilha. Yeshua. Só não tem a tomada aqui. Tá aqui um, né? Que coisa pobre. Vocês estão presteriando? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã. Que a nossa mente venha a ser aberta nesta manhã para a iluminação da Tua palavra. Nós nos rendemos a Ti e pedimos a Tua graça hoje sobre todos que estão aqui, Deus. E aqueles que faltaram, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. No nome de Jesus, amém. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior, cara? Pessoal, nós vamos começar hoje um novo capítulo do livro. E antes, eu tenho um bônus agora e tenho um bônus depois. Vamos logo para o bônus da introdução. Pronto. Está no celular aí de vocês, já que eu mandei para o grupo da igreja? Abre o grupo da igreja e veja a última postagem que eu botei, que eu botei agora. Quem está com o celular aí, né? Ligado aí? Pronto, pegaram aí o celular? Pronto, a Vitória colocou aqui. Dá para ler, não dá? Aqui, ó. Mas está no celular também. Quando a Bíblia fala, era bom. Teve uma discussão no grupo de jovens, que eu participei, assim, muito pouco, sobre mundo. Né? João é bem enfático, né? Quando ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aí surgiu uma pergunta, então a gente vai sair do mundo? É só ler 1 Coríntios capítulo 5, responde. 1 Coríntios capítulo 5 responde. Na verdade, o mundo, a estrutura do mundo, ela está nas mãos do capeta. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Qualquer área de atuação do mundo tem a mão do diabo, principalmente na área acadêmica. Então eu trouxe aqui um texto acadêmico sobre interpretação, né? Será que eu preciso aprender o hebraico para aprender a Bíblia corretamente? Sim, precisa sim. Todo mundo precisa aprender o hebraico. Mas, pastor, se eu não tiver condições, vá atrás de um mestre que saiba. Vá atrás de alguém que domina a cultura judaica. Olha o que o mundo prega. Quem é da área de humanas estuda muito sobre Saussure. Ferdinand Saussure, o nome dele. É o pai da linguística, tá? Então aqui, ele dividiu, né, o estudo semântico em duas palavras. Eu estou falando aqui num nível bem avançado, tá? Por favor, me compreenda o que eu estou falando. Ele dividiu em sincronia e diacronia. Eu passei a minha vida toda pensando que isso aí era verdade, para a Bíblia, tá? Eu passei a minha vida toda pensando que isso aqui era verdade para interpretar a Bíblia. Não é. Pode ser verdade para interpretar algumas coisas. Como, por exemplo, a palavra vida em português. Né? A língua portuguesa, isso é um bônus, tá? Não é a aula de hoje não, é só um bônus. A língua portuguesa, ela derivou da língua latina. Aliás, da língua latina derivaram-se 10 línguas. Dentre elas, o português. O primeiro verso em português, se eu disser aqui a frase para vocês não... Leda Mandeu, é o primeiro verso em português. Primeiro verso escrito em português, na língua portuguesa, o nome é Leda Mandeu. O que é Leda Mandeu?
Esse é português. Alegre eu vou. Né? Então, para saber isso, eu preciso saber sincronia e diacronia para a língua portuguesa. Mas para o hebraico não é assim, porque o hebraico é uma língua espiritual. Certo? Então, eu passei minha vida toda pensando que eu podia interpretar a Bíblia usando esse método de sincronia e diacronia. Mais uma vez eu repito, não posso. Porque a língua hebraica é uma língua espiritual. Tá? Aqui, ó. O que é sincronia, o que é diacronia? Já ouviram falar isso? Alguém já ouviu falar isso? É a primeira vez que está ouvindo. Tá? Então aqui, a sincronia, ela estuda o modo em que se encontra a língua em determinado momento. Isto é, sincronia é o estudo atual da língua, das palavras, o significado das palavras hoje. Você vê que com o tempo as palavras elas ganham novos significados, novas acepções. Tá? E fazendo um recorte no tempo, a esse estudo dá-se o nome de sincronia. Entenderam que a sincronia é o estudo da língua hoje, século 21, 12 de setembro e tal. Mas no hebraico não é assim. Na língua hebraica não é dessa forma. Tá? Eu até falei da palavra vida, né? Por exemplo, vida, se você for procurar vida lá no início, na sua origem, você vai ver que a palavra nem D tinha, era T, vitae. Vocês são acostumados a fazer currículo, aí vem currículum vitae, V-I-T-A-E, isso é latim, tá? O T transformou-se em D, tá? Por exemplo, se eu for fazer aqui, eu vou até pedir à diretoria da igreja que compre aquele bichinho aqui, como é o nome? Aquele negocinho que tem a folha de cartolina branca que sai passando, é importante comprar porque eu vou começar a escrever aqui também. Entendeu? Vê aí nas livrarias quanto é, adquiram, se tiver recurso, claro. Por exemplo, eu poderia transcrever aqui a palavra pai desde a sua origem. Primeira vez que apareceu a palavra pai, desde a sua origem até hoje. Né? A primeira vez que apareceu a palavra pai, a palavra era patre, P-A-T-R-E. Daí surgiu a palavra patrimônio, pátria, etc. Isso é diacronia. É o estudo da palavra desde a sua origem, tá bom? E a sincronia é o estudo da palavra hoje. Mas eu não preciso ir lá no passado para entender que pai era pátria. Não preciso disso na língua portuguesa, não preciso. Mas na língua hebraica eu preciso. Deu para entender? Deu para entender? Que o mundo acadêmico é diferente do mundo de Deus. Está entendendo? No mundo de Deus, eu só posso entender a interpretação da Bíblia se eu estudar o hebraico. Comprem. Bíblia judaica completa, comprem. Tá? Comprem. Peshita, tá? Tem até uma promoção esse final de semana. 10 de R$8, alguma coisa assim. Comprem. Comentário judaico, David Ster. Etimologia, eu estudo a palavra do início. Isso seria diacronia. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? No mundo acadêmico eu posso usar sim. Posso usar sincronia e diacronia no mundo acadêmico. Tá? Mas no mundo de Deus eu não posso. Eu tenho que ir lá no início, lá nas raízes, para entender o que Deus está falando. E a gente hoje vai... Ok, Vitória, obrigado. Pode passar para a aula de hoje. Ok? Esse é o primeiro bônus, mas eu tenho um segundo bônus no final da aula. Bom? Então, tem tudo que eu estou falando aqui, tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora de manhã e tem tudo a ver com o que eu vou dizer à noite também. Menino, quem é essa radiadora aí? Meu não, meu está aqui. Negativo, a bolsa não tem nada nela. Tem uma alma dentro dessa bolsa, então. Capítulo 2, Torá, a instrução que dura para sempre. Veja só, o título é bem sugestivo. A instrução que dura para... E aquela história que Jesus revogou a Torá, e aí?
Isso é verdadeiro ou é mentira? É falso ou mentira? Isso é falso. Totalmente falso. Não tem fundamentação. E o Novo Testamento? Eu só preciso do Novo Testamento. A gente tem que entender, eu vou falar aqui na aula de hoje, que o Novo Testamento, ele tem como base a Torá. O que é Torá, o significado de Torá? Instrução, ensino, alvo. O que é pecado? Fora da Torá. Tá certo? Bom, o que é Tanar? De novo. Gente, pelo amor de Deus, alguém está com o celular em alguma bolsa? O que é Tanar? Apareceu aí o dono do celular? É o teu, Josué? O Júnior cortou o cabelo, chegou atrasado, paga 10. Bom, Taná, o alicerce da Brit Hadashah, o alicerce do Novo Testamento, da aliança renovada, Tanar. Tanar, ele é dividido é um acróstico, viu? Torá, T-A, Torá, N-A, profeta, Nevuim, né? E aqui são os escritos. Então é uma crosta, né? Um acróstico de Torá, profetas e os escritos. Se você comprar a Bíblia judaica, você vai ver que os primeiros livros aqui, a Torá, logo depois vem os profetas. Diferente da nossa Bíblia em português aí, traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Então, aprenderam o que é Taná? Torá, profetas e os escritos. Tá? Então, Taná é isso. É o alicerce é a base do Novo Testamento, da aliança renovada. Tá bom? Vamos lá. Atualmente, muitos cristãos sinceros e honestos estão decepcionados com a devassidão espiritual que tomou conta do cristianismo. Se eu pedir aqui para você dar um exemplo, vocês vão dar vários exemplos do que acontece no nosso meio, né, de forma ruim, de forma perversa. Né? Saiu até no Diário Nordeste essa semana de um pastor que foi preso lá em Sobral, viram? Pois é. O nosso meio, infelizmente, está tão contaminado com o pecado. Não tá, gente? Tá ou não tá, gente? Quando a gente vai evangelizar os incrédulos aí, o que é que eles falam logo? Eles têm logo como referencial a Igreja Universal, a Igreja Mundial e dinheiro, é ou não é? Acha que todo mundo está compactuando com essas ideias que tem erradas por aí. E que que nós só pensamos em dinheiro. Teve um ator, eu nem sei quem é aquele cara, que eu não acompanho mais novela, nem brasileiro. Ele, no Diário do Nordeste, ele deu o parecer dele, esculhambando os pastores e o Bolsonaro. Deu vontade de entrar na carne e... Não tem nisso, não. Ele vai comer as palavras dele aí um dia, se não se arrepender. Então a ideia é essa. Se você ver lá o comentário desse ator aí, a ideia é essa, que os crentes não prestam, estão perturbados, são interesseiros. Isso. É isso. Decepcionados. Você prestou atenção? Porque que existem várias denominações evangélicas? Não tem várias denominações? Tá, isso é certo? Isso é certo? Não é certo isso. E a maioria é briga, sabe? Ou aconteceu uma briga, ou alguém quer ser maior do que o outro, né? Aí se decepcionou em algum momento e não quer se submeter.
não quer submeter à verdade, não quer submeter à liderança, acha que já sabe tudo. Aí briga, aí monta um outro ministério. Olha, vou dizer como é que funciona o judaísmo. Talvez vocês não saibam, eu vou dizer. Toda semana o judaísmo estuda a mesma coisa no mundo todo. No mundo todo. Estou falando de judaísmo messiânico e nazareno. Estou falando de judaísmo ortodoxo. Eles chamam isso de paraxá. Toda semana eles estudam uma paraxá. Uma porção, eles estudam o ano todo. Como essa semana ainda é ano novo lá para eles, é o Rosh Hashanah, que dura 10 dias, depois vem o Yom Kippur, né, que é o perdão. Então, em qualquer lugar do mundo que você for para uma sinagoga, eles vão estar estudando a mesma coisa. É assim conosco? A gente fala o que quer, sim ou não? A gente fala o que dá na telha, sim ou não? A gente estuda o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer, a gente é livre, ninguém pega no pulso da gente, tá? O pastor nenhum manda em mim. Eu quero saber de islamismo. Eu vou dar corda para islamismo? Quem nega Yeshua, só misericórdia. Tá certo. Bom, na época de Yeshua e de seus primeiros discípulos, não existia igreja. Não existia igreja. Ah, pastor, eu não aprendi assim, eu também não. O que é que existia? Existiam as comunidades que se reuniam, ou o que nós estamos fazendo agora às quintas-feiras. Tá? Eles pregavam onde? Onde é que eles pregaram? Onde é que eles ensinavam? Nas casas e nos templos. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Tem uma tarefa aí para vocês. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos pelo menos 10 vezes? Pelo menos 10 vezes. Leiam novamente e vocês vão identificar quantas... O Atos dos Apóstolos é o início da igreja, né? Das comunidades messiânicas nazarenas. Leiam mais uma vez e vocês vão marcar quantas vezes eles se reuniram, como as igrejas se reúnem hoje, nos jardins de oração para profetizar. Quantas vezes, vocês entenderam o que eu falei? Vocês vão ler Atos dos Apóstolos. Novamente, vão marcar quantas vezes os discípulos de Jesus Cristo se reuniram. Vamos aqui, uma reunião de oração na casa fulano e tal, ou vamos subir ao monte, que Deus vai revelar. Tem só uma. Que Ágabo diz, de quem é esse cinto? De Paulo, ó, esse cinto aqui e tal. Só tem uma. E tem outra lá que Paulo está dormindo lá e o anjo aparece para ele em sonho, vai para Macedônia pregar. Aí foi casos singulares à parte, mas não existia o que existe hoje. O que existe hoje. Esse ajuntamento para orar, para Deus profetizar e Deus falar. Por quê? Porque a palavra, nós entendemos errado, viu? Está até explicando para o Josué. Nós entendemos errado o que é profetizar, o que é orar em línguas estranhas. Entendemos errado. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim: irmão, não sejais ignorantes. O que é ignorantes? Falta do? Não seja tolo, ignorante. E se você ler 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala do dom de línguas e fala também do dom de profecia. Cuidado, está tendo muita profetada hoje, não profecia. Porque o hebraico, a palavra profecia, sabe o que significa? Eu estudei isso com os adventistas, viu, Daiane? Eu estudei isso quando eu trabalhava no colégio adventista, nunca saiu da minha cabeça. E hoje eu leio isso e testifica que eles falaram. Eles falaram lá, na época que eu fiz um acampamento com eles, trabalhei lá 3 anos, eles disseram que profecia está ligado a professor, ensino. Profetizar é ensinar. Não é dizer, olha, você vai comprar um carro, Gente, eu já tive Hilux. Eu já fui para a França. O que mais? Já gravei CD. Que a Gabi era homem. Entendeu? Que eu gostava de forró. Tá? Eu também. Que eu traía minha mulher. Dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro das
profetadas. Então, profecia é o quê? É ensino. É ensinar. Então, leia o livro de Atos, tá? Talvez sim, talvez não. Ainda não existe. Talvez seja Marcos, talvez Marcos. Ou Timóteo. Talvez sim, talvez não. Fala. Peraí, gente. Isso não é adultério, não? Isso não é adultério, não, hein? Estatuto do idoso Estatuto do idoso aí, bicho. Cuidado. Então, eu tenho uma dica, eu tenho uma dica que eu sempre faço quando eu vou. Nunca mais fui, mas quem sabe alguém me leve, né? Vamos para o aniversário, e não é um aniversário, é um jardim de oração. Eu tenho uma dica. Vou usar aqui o Samuel aqui como. Vem cá, Samuel. Aí eu cheguei lá no jardim, aí vem um vaso lá querer botar a mão na minha cabeça. Tenta botar a mão na minha cabeça. Não deixo, eu não deixo. Eu faço isso. Eu não deixo. Cara, a nossa vida, presta atenção, a nossa vida tem que estar centrada na palavra, na Bíblia. Amém? Não é a Bíblia, não é vaso A, B, C e D, não. Bíblia, é Bíblia. Ah, pastor, eu profetizei e foi chute. Vamos ver alguns textos na palavra. Bom, onde eles se reuniam? Marcos 15, 21, ou Atos 15, 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Claro que aqui é uma metonímia, né? Está trocando Moisés pelo conteúdo, né? Moisés pelo Pentateuco, Moisés pela Torá, tá certo? Então, era costume eles se reunirem no sábado para estudar, nas sinagogas para estudar Moisés. Atos 13, 14. E eles saindo de Pés, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Costume estudar palavra. Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos. Prosélito é o cara que não é judeu e se converteu ao judaísmo. Tá? Seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Atos 17, 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Nós estamos vendo aqui um lugar onde eles se reuniam. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Atos 17, 17. De sorte que disputavam na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 18, 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam a judeus e gregos. Atos 18, 8. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Sinagoga, sua casa. Atos 18, 19. E chegou-se a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus.
Atos 19:8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. 3 meses na sinagoga, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O Tiago tem um erro aqui, tá? Vamos corrigir esse erro, tá bom? Lembrando que a Bíblia foi traduzida por um padre. Tá? A Bíblia que nós temos nas mãos aí, ela foi traduzida por um padre, João Ferreira de Almeida. Então tem coisa de Roma dentro da Bíblia. Então qual é o erro aí? Tá igual de vocês aí ou não? Olha aí, dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha na Bíblia de vocês aí. Tiago 2:2, por gentileza. O que está escrito aí? Alguém leia, por gentileza. Se é a mesma coisa está escrita aí ou não. Confere. Leia. Esse aí tá boa. Sinagoga. Eles omitiram na tradução a palavra sinagoga e botaram o quê? Ajuntamento. Erro de tradução, tá? Erro de tradução. Lembrando que a Bíblia foi traduzida por um padre, né, aliado ao Império Romano. Exatamente. Entenderam ou não? Onde tem sinagoga está certo, mas ajuntamento está errado isso aí. Oi? Também está errado. É sinagoga. Não existia igreja. Alguns têm igreja, não tem? Tem igreja, alguns aí? A da menina aqui tem igreja, da Thaís. Não tinha igreja naquela época. Então, lembrando que fique bem claro na nossa mente, a nossa Bíblia que nós temos nas mãos foi traduzida por um padre, que foi traduzida pelo rei Tiago, King James, da Inglaterra, que também era aliado ao Império Romano. Aí você vê os erros de traduções, tá? Oi? Tem sinagoga? Aí também tem sinagoga? Beleza. King James, né? Ok, então sinagoga é o correto. Beleza? Vamos para frente? Bom, os tradutores da Bíblia usaram o vocábulo igreja para institucionalizar uma nova religião denominada cristianismo. A gente até estudou aqui em domingos passados, né, dessas catedrais que nós temos hoje espalhadas no mundo todo, né, e essas pontiagudas. Vocês já prestaram atenção que toda igreja romana tem uma torre? Por que elas construíram com essa torre? Alguém sabe dizer por quê? Porque quanto mais alta fosse a torre, mais próximo estariam de Deus. Essa era a visão do catolicismo romano. Tá? Aqui a mais famosa é a catedral, né? Essa catedral ali da Sé. Que rua é aquela, gente? Castro e Silva, né? Na Castro e Silva ali. Conde Deu, Castro e Silva, alguma coisa assim. Tá certo? Então essa foi a ideia de Roma, de construir grandes catedrais, espalhar pelo mundo e tal. E além de construir as catedrais, também eles desenhavam nos vitrais, né? Algumas igrejas ainda têm, era uma forma de catequizar os bárbaros. E eles diziam que era pouco tempo, depois tiravam, nunca tiraram até hoje, né? Essas figuras, essas imagens. Bom, Yeshua e todos os seus primeiros discípulos eram judeus e seguiam o judaísmo, juntamente com gentios, todos frequentando sinagogas. Igreja só veio lá com Constantino. Final do século III, início do século IV, começou essas construções dessas igrejas. E colocar o nome de santos nela. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que estavam perto de Deus, colocando o nome de santos nas igrejas. Alguma dúvida? Bom, Mateus 1:23. Gente, eu vou pregar sobre isso aqui hoje à noite, tá? Normalmente eu faço um link daquilo que eu ministro domingo de manhã, para ministrar à noite, para a gente ficar com mais conteúdo. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quantas vezes Jesus Cristo disse que era o Emanuel? Leram o artigo, né? Menino, eu vou levar esse carro, dá para um pobre ali, isso atrapalhando minha aula, menino. É legal levar brinquedo para a igreja. Não é legal. Traga uma bíbliazinha pequena. Toma. Mas vai brincar lá atrás, vá. Vai brincar lá atrás. Então,
Quantas vezes Jesus Cristo disse assim, eu sou Emanuel? Nunca. Por quê? Oi? Fala alto, Leonor. Fala como se estivesse brigando aí com o Endo aí, vai. Com aquela cara bem ruim. Com aquela cara de querubim. Querubim. Como é que é querubim em hebraico? Queruv. Queruv significa, sabe o quê? Guarda. Vai, fala com a cara de querubim aí. Muito bem, Jesus Cristo nunca se autodenominou Emanuel, porque isso ia trazer uma confusão muito grande para ele se ele fizesse isso. Tá? Eu mandei um texto para vocês, tá? Bom, vou pregar sobre isso aqui hoje à noite. Como o texto do título da mensagem hoje à noite é... Como nascer... Como é que é o título que eu botei? Eu já botei nos grupos aí. Como? Eita, muito... Como é? Como é que alguém pode nascer de uma virgem? Eita. Vai pegar fogo hoje. Mateus 12, 9. Mas não falou que era Emanuel. Ele não falou, ele disse que era o Messias, tal. Ele se revelou para a mulher. Bom, pessoal, Mateus 12, 9. E partindo dali chegou a sinagoga dele, Jesus, estou falando de Jesus agora. Mateus 15, 13, 54. Chegando à sua pátria, ensinava-os. Olha aqui, ó. Presta atenção. Eu vou ler aqui no hebraico, tá bom? No hebraico. Eu tenho até a peixita, ó. Mas eu posso até olhar. Tem a peixita aí? Não, deixa para lá. Olha aí, Zinho, olha aí, olha aí. Olha aí no David Ster aí, esse texto aí. O que é que diz aí? Que é a peixita? Como? E chegando à sua pátria. Não tem, ensinava na sinagoga, não? Bom, o que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. E chegando à sua pátria, presta atenção agora. E chegando à sua pátria, profetizava-os na sinagoga. Ensinava. Profetizar é o quê? Profetizar não é dizer assim, não, você vai ter um carro até o final do ano. Isso é profetada. Profetada. Tá, não, eu estou dizendo. É adivinhação. Bom, Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, Cristo, ministério de Cristo, ir para a sinagoga e ensinar e profetizar. Travou, eu acho que será assim a pilha? É não. Pronto, Marcos 1, 29. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Eu estou falando aqui dos Jesus entrando na sinagoga e ensinando. Marcos 3, 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Marcos 5, 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga. Marcos 5, 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Marcos 5, 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga. Lucas 4, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Qual foi o livro que ele leu? Isaías. Por quê? Por que ele leu Isaías? Porque era a paraxá da semana. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o domínio, o controle até do tempo. Entendeu o que eu falei ou não? Entendeu o que eu falei no início? Que toda semana os judeus seguem, desde a época lá antiga. Então, fala. Rapaz, The Chosen é perfeita aquela série. Muito boa, muito boa. Lucas 4,33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. De onde vieram os demônios? Isso aí é a parte, é um bônus, né? De onde vieram os demônios?
Então eles são zumbis, né? Não são demônios. De onde vieram os demônios, hein? Eita. Essa resposta de onde vieram os demônios, você só vai encontrar no livro de Enoque. Tá bom? Só no livro de Enoque. Oi? Sim. Sim. Eu não vou entrar não, porque é muito grande essa resposta. João 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Gente, a sinagoga ela servia para duas coisas. Elas serviam para o ensino da Torá e serviam também para o ensino das crianças também. As crianças eram alfabetizadas lá. João 18, 20. Jesus, e outra coisa sobre a sinagoga. A sinagoga, a ideia da sinagoga, ela surgiu na Babilônia. O Talmud também surgiu na Babilônia. Tá? Porque eles estavam lá na Babilônia sem templo. Então eles resolveram construir sinagogas dentro da Babilônia. E foi tão boa a ideia que eles trouxeram para Israel. Também. Bom, Yeshua não veio para fundar uma nova religião. Muito menos ordenou que fossem construídos prédios faraônicos, como nós temos hoje, denominados igrejas. Eu vou dizer agora para você, quanto maior a igreja, maior a heresia, tá bom? Ou seja, quanto maior o prédio, maior a heresia. Tá? Os primeiros talmidim, discípulos de Yeshua, não usavam... Isso aqui é importante. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo não usavam o Novo Testamento, uma vez que ainda não tinha sido escrita e compilada, tá bom? Não tinha ainda. Talvez, como a Raquel disse, o primeiro livro escrito no Novo, talvez, eu não sei. O primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o livro de Marcos. Eu não sei se é Marcos ou é Timóteo. Tem uma dúvida aí terrível sobre isso. Ou Marcos ou Timóteo. Ninguém sabe qual dos dois foram o primeiro escrito. E foi escrito muito tempo depois, mas muito depois mesmo, lá para a década de 60, perto já da destruição do templo. Entenderam isso aqui ou não? Os primeiros discípulos de Jesus Cristo, eles não usavam o Novo Testamento. Por quê? Porque não tinha Novo Testamento. Não tinha. Então, o que é que eles usavam? Eles usavam o Tanar, usavam o Velho Testamento. Eles não usavam o Novo Testamento porque não tinha sido escrito aí no Novo Testamento, gente. Então, o que é que eles usavam? O Velho Testamento, tá bom? Quando os discípulos se referiam às Escrituras, estavam falando sobre o Tanar, as primeiras Escrituras do Antigo Testamento. Eu falei no início o que é que significa isso aqui, quem lembra? Aí, Torá, profeta, agora diga em hebraico. Só disse hebraico, Torá e o resto. Nevuim, que é profetas e escritos. Muito bem. Eu vou repetir. Quando os discípulos se referiam às Escrituras, estavam falando sobre o Velho Testamento. Porque eram os únicos textos bíblicos que possuíam. Deu para entender aqui ou não? Bom, quando Paulo escreveu para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto, 2 Timóteo 3, 6 a 7. Então, quando Paulo escreveu isso aqui tudinho para Timóteo, estava se referindo ao Antigo Testamento. Toda a Escritura está se referindo de Gênesis a Malaquias. Pois eram as únicas Escrituras existentes na época. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Hoje entenderam, né? Mas antigamente vocês achavam que quando Paulo estava dizendo que toda a Escritura entrava de Gênesis a Apocalipse. Tá? Ok? Eu posso usar sincronia e diacronia nisso aí? Posso. Posso usar sim. Preste atenção. O que é sincronia? É o estudo da palavra hoje. O que é diacronia? O estudo da palavra no passado, na sua origem. Bom, quando Paulo escreveu isso aí para Timóteo, não existia Novo Testamento, mas hoje existe. Então eu posso dizer que toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse.
tá? Elas servem para tudo isso aí. Por quê? Porque o Apocalipse, o Novo Testamento, ele tem como base o quê? O velho. Ele não distorce o velho. Entendeu o que eu falei ou não? Entenderam o que eu falei ou não? Amém? Então, nesse caso, eu posso usar sincronia e diacronia, tá bom, gente? Nesse caso, eu posso. Amém? Deus deu inteligência a gente para a gente pensar. Bom, além disso, Paulo falou aos bereanos, em Atos 17:11. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se o que Shaul dizia era verdade. A pergunta é, examinando as Escrituras, que Escrituras eram essas que eles examinavam? Velho Testamento. Ok? Ok, pessoal? Então, examinando as Escrituras era o que? O Velho Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento. Não, muçulmano não. Não, está falando do Taná, as Escrituras. Se ele estivesse falando só da Torá, ele tinha dito lei ou Torá. Não. É uma boa pergunta. Não entra o Talmud aí? Não, porque o Talmud foi compilado lá no ano 400. Entra a Torá oral? Entra. Pai, Cabalá não vou nem entrar, porque é tanto misticismo que tu vai ficar doido. É muito misticismo, eu não gosto de entrar na Cabalá, não. Embora eu vou falar sobre a Cabalá aqui daqui a alguns dias, tá bom? Embora eu fale sobre ela. Tá bom? Não, mas aí busca aí para tirar a dúvida, busca aí no David Stern esse texto aí. Atos 17:11, o que é que o David Stern fala? Atos 17:11, ele vai falar Taná, você vai ver. Ele vai amarrar, viu? Ele vai amarrar, Taná, para não dar... Não é Taná? Então o que diz aí? Gênesis a Malaquias. A gente tem que ser fiel às Escrituras, à letra. Então, os bereanos conferiram tudo que Shaul ensinou para saber se tais ensinos estavam de acordo com as Escrituras, ou seja, com o Velho Testamento. Ok? Embora Paulo fosse um êximo conhecedor das tradições judaicas. Diga aí, Samuel está rindo aqui direto, não sei para quem. Por que Paulo disse que eles eram... Por que Paulo disse que os bereanos eram mais... Por que Paulo disse que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses? A resposta está aqui. Paulo disse que eles eram mais nobres porque somente aceitaram seu ensino em razão de este estar de acordo com o Velho Testamento. Essa é a resposta. Amém? Então assim, pessoal, eu faço as palavras do Dr. Lizorkin Eisenberg, é um nome esquisito, né? Eu faço as palavras, tem webinar, viu? Já botei no grupo aí. Pessoal, eu faço aqui as palavras do Dr. Eli, para todos que estão aqui. Não acredito que eu falo, não, vá buscar o conhecimento. Tá bom? Vá buscar. Busque o conhecimento. Estudem. Entendeu? Procurem textos bons, procurem livros bons, tá bom, pessoal? Faça que nem os bereanos. Ó. Aceitaram o seu ensino em razão deste estar de acordo com o Taná. Então, assim, você não pode aceitar, só porque o cara é dito pastor, apóstolo, bispo, papa, né? Hoje é patriarca também, né? Tá na moda patriarca, ancião. Se não tiver de acordo com o que as Escrituras falam, ele está falando bobagem. Entendeu, pessoal? Não está falando bobagem. Tá? Então, nós mesmo temos que ter muito cuidado com isso. Ó. Tem que estar o quê? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não tiver de acordo com a Bíblia, é o quê? É besteira, heresia, é loucura.
Amém, pessoal? Então, o conselho que eu dou para vocês é: estudem. Estudem, bom? Bom, isso significa que sempre que estudarmos o Novo Testamento, devemos fazer a seguinte pergunta: nós podemos chegar aqui a partir do que já existe lá? Entende essa pergunta ou não? Toda vida que eu for estudar o Novo Testamento, ou ouvir uma pregação, ou uma ministração, será se isso tem base no Velho Testamento? Ou é criação humana? Nós estamos estudando aí o método alegórico, não é isso? No discipulado no lar, né? O método alegórico. Correto. Tem muitas coisas que não tinha que atualmente a gente não está. Até pela questão da salvação que Jesus veio, né? Não precisa. Como a questão daquelas que as mulheres tinham aquelas ritos cerimoniais que agora não precisam mais. Sim. Com a lei renovada. Eu tenho essa dúvida. A gente vai ver isso aqui, tá? Nós estamos subindo a escada ainda. A gente vai ver quais são as leis cerimoniais que a gente não precisa mais cumpri-las. A gente só viu aqui o quê? O sábado e a circuncisão até agora. Foi? O dízimo a gente já vem falando isso há muito tempo já. Mas assim, especificamente a dúvida era sábado e circuncisão. Né? Nós não somos judeus. Mesmo, Júnior, mesmo que você descubra que você é judeu, você não precisa seguir os rituais judaicos, tá bom? Não precisa. Porque você passou muito tempo já como gentil. Né? Então, não precisa. Mesmo alguém aqui descobrindo, através do exame do DNA, tal, descobriu que é judeu, não precisa usar kippá, tzitzit, guarda sábado, não precisa circuncisão, não precisa, tá bom? Não precisa, tá, gente? Presta atenção, pessoal. Então, não precisa, tá, dessas coisas, porque são marcas, pessoal, isso são marcas específicas para Abraão e seus filhos, Israel, são marcas para Israel. Ora, já pensou se todo mundo, no mundo todo mundo fosse usar kippá, tzitzit, fosse fazer a circuncisão, guardar o sábado, então acabou o povo judeu, tá? Acabou. Quem disse isso? Aí eu faço nem o Gugu, sonha Alice, né? Cadê o Gugu? Nunca mais veio para o culto, né, o Gugu? Eu não sou judeu. Mesmo que eu descubra que eu seja judeu, eu vou viver pelo meu conhecimento. Oi? Você mora perto de uma igreja lá que a mulher usa você mora perto de uma igreja lá onde a mulher usa o véu. E aí, a mulher precisa usar o véu? Claro que não, gente. Esse véu aí... Gente, vocês querem aprender ou não querem? Vou pegar meu apito. Paulo escreve: Corinto era uma cidade como Fortaleza, cidade portuária, muitos visitantes, muitos imigrantes, muito dinheiro, muita corrupção. Tá? E muita prostituição. Corinto era uma cidade que tinha muita prostituição. E as mulheres eram obrigadas a usar o zero, aquela máquinazinha no zero, cabelo, ficava sem cabelo. Rapava o cabelo das prostitutas para identificar que ela era prostituta. O que acontecia? Os discípulos de Jesus Cristo pregavam para essas mulheres as boas novas, elas se convertiam, sem cabelo, iam para a igreja. Elas ficavam envergonhadas. Aí elas usavam o véu. Tá? Usavam o véu para cobrir a vergonha delas, até crescer o cabelo. Não precisa usar véu não, tá bom? Congregação, sinagoga. Entenderam?
Ok. Então, a pergunta é: podemos chegar aqui a partir do que já existe lá? Sim. Sim. Tá? Eu já vi muita gente falando assim: esqueça o Velho Testamento, leia só o Novo. Não. Vamos ler o Velho também. Tá? Do que já existe no Tanar, né? Então vamos lá. Se a pessoa acha que entendeu algo do Novo Testamento, e este entendimento está contrariando o Tanar, então a verdade é que houve um mal entendido, uma interpretação incorreta das Escrituras. Por quê? Porque o Velho Testamento não são dois testamentos, é uma só coisa. Uma só coisa, tá? Deus não é antiquadro, não é Deus do mal, do velho, Deus do bom, do novo. Macião, né? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Não? Há uma diferença entre o método de interpretação bíblica dos nazarenos e dos atuais cristãos. Que diferença é essa? Vitória, faltam quantos slides aí? Só 3? Obrigado. Então, há uma diferença entre o método de interpretação bíblica dos nazarenos e dos atuais cristãos. Qual a diferença? Levanta o braço e responde. Qual a diferença? Fala alto, como se estivesse brigando com Josué. Não fazem, é verdade. Vocês entendem o que é a interpretação alegórica, o método alegórico de interpretação, sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a profecia de Ezequiel 37 foi cumprida? Vale de Ossos Secos, quando ela foi cumprida? 1948, quando Israel realmente foi nação, né? Levado nação pela ONU, né? Quantos anos eles passaram longe de Israel? Aproximadamente 1.700 anos. Desde o ano 200, quando eles foram expulsos definitivamente de Israel, judeus, e retornaram em 1948. Muito tempo, né? Isso aqui é Deus, né? Não deixou o povo desaparecer. Os nazarenos, quando se deparam com a lição de Yeshua, procuram associá-la imediatamente aos preceitos do Velho Testamento, uma vez que acreditam que as Sagradas Escrituras constituem um todo harmônico. Então, a gente tem que aprender a examinar, ver se tem fundamentação o que está se pregando, o que está se ministrando. Vamos lá. Cite algum caso estranho que você ouviu por aí, nas ministrações. Só um caso. Só um caso aí, cita aí. Josué tem um livro aí, ele tem um livro. Cita um caso estranho. Você ganhava uma trombeta pequena, levava para casa e tocava em casa? E faz sucesso, né, isso aí. Cita um caso aqui, vai lá, o pessoal aqui. Para derrubar o quê? Isso aí tu vai derrubar o quê, homem? Era para derrubar o quê isso aí? Derrubar as muralhas, é? Cita aí, Dita, lá do teu amigo lá, daquela igreja lá, uma loucura aí. A Ruana quer falar, gente. A Ruana quer citar um caso. Vai lá, subir aí, me ajuda aí. Samuel, dá um subir aí.
Mais um exemplo aí, vamos lá. Muita alegoria, muita alegoria. Eu estou um pouco preocupado. Ó. É verdade. Marta, vai lá, Marta. Terreiro Macumba? E é terreiro o nome? Ah, guerreiro. Fala. Paz, tu viu aquele cara da Rússia que estourou os bíceps? Cuidado, hein? Quando um pastor revela algo que já aconteceu, isso é uma profecia flashback, é? Gente, presta atenção aqui. Eu vou responder. Diz aí, Rafael, o que é que tu quer? Eu acho que ele está querendo ganhar dinheiro. Gente, a gente está tão, engodado, está tão assim. Presta atenção. A gente está tão engodado com essa história de revelação e profecia que a gente acaba se estrepando. Não está entendendo? O diabo ele age na ignorância do povo. Porque quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, menos o diabo vai me enrolar, vai me enganar. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos conhecimento de Deus eu tenho, mais o diabo tem condição de me enganar pela ignorância. Então tudo é... Veja só, 1 Coríntios capítulo 12, 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Tá bom? O problema é que a gente esqueceu muito o Velho Testamento, né? Nós esquecemos que existe uma história, existe uma cultura, existe, né, Deus se movendo, e a gente se entregou a essas loucuras que existem hoje. Isso aqui, tudo que vocês falaram é loucura, que não tem nenhuma fundamentação na palavra de Deus. Mas as igrejas neopentecostais, elas estão, infelizmente, contaminadas de profecias, de profetadas, melhor dizendo, entendeu? Profetadas. O que você falou pode ser uma coincidência, entendeu? Pode ser uma coincidência. Agora, o que eu digo para você, tudo tem que ter fundamentado na Bíblia. Fundamento na Bíblia. A Bíblia não tem espaço para eu acho. A Bíblia não tem espaço para achismo. Você acha que Deus não sabe todas as coisas? Sabe ou não sabe? Deus sabe todas as coisas, foi Deus que criou as coisas. Deus criou tudo. A própria Torá foi Deus que criou. Entendeu? Então Deus criou todas as coisas. Ele sabe o que o homem do século 21 ia pensar. Ele sabe o que o homem do século I ia pensar, do século II, do século III, porque Deus é Deus. Quer dizer, o homem se afastou de Deus,
Aí entraram essas fantasias, essas maluquices. Eu já participei muito disso, gente. Né? Tinha um culto que era uma vez no ano, que era todo mês de outubro, né? No feriado de outubro, 12 de outubro, que a gente estava lá em São Paulo, eu e Zinha, que era o quê, Zinha? Era tempo de quê, hein? Era o nome que dava lá, alguma coisa assim, tempo de glória. Mais ou menos assim. Rapaz, era reteté do início do culto até o final do culto. 5 dias de reteté. 5 dias de reteté, de muita profetada, e as pessoas chegavam, e umas com as outras começavam a profetizar. Ou seja, o espírito de confusão é muito grande. Muito grande, tá bom? Muito grande. Tá? Se Deus usa você em algum dom espiritual, não pense você que você é maior ou melhor do que ninguém, não. Amém? Por Deus usar você em alguma arte, algum ofício, algum ministério, algum dom, você faça que nem Jesus, veio para servir. O que acontece é que as pessoas colocam o seu dom espiritual como se fosse uma estrela, como se fosse um salário de um Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, de um Neymar. Terminamos aqui. Vamos lá. Outra coisa, viu? Quando você está envolvido nesse mundo aí, é difícil você se curar também, tá? É muito difícil você se curar, é muito difícil você sair disso. Porque já está tão impregnado na mente, a mente já ficou tão embrutecida, cauterizada, que é complicado você sair disso. Gente, nós precisamos da palavra, amém? Eu não preciso que Deus levante homens para falar para a minha vida alguma coisa que eu quero, não. Eu quero da palavra. Por isso tem que ter o estudo da palavra. Amém, pessoal? O estudo da palavra é fundamental. Aleluia, amém? Então leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos várias vezes. Vocês vão ver o comportamento dos homens lá de Deus. Ver como é que eles se comportavam. Vai ver as reuniões quando eles falavam e tal. Já. Posso dizer que é de Deus, posso dizer que também é do capeta, que o diabo se transforma como um anjo de luz. Deus usa sonhos, sim. Deus usa sonhos, sim. Agora, tudo aquilo você tem que ser peneirado como? À luz da palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14. Deus não é Deus de confusão, gente. Tá? A palavra de Deus é o filtro. O filtro é a Bíblia, amém? Você não tem parte do ministério, né? Ali foi um milagre, cara. Deus, ali eles falaram línguas, realmente foi um milagre. Deus fez com que os que estavam ouvindo interpretassem o que eles estavam dizendo. Ali foi milagre. Não, não existe. Se é língua, é um idioma, não existe. Deus é que deu a interpretação, não foi o homem. Ali não foi uma coisa natural, foi uma coisa sobrenatural, certo? Coisas sobrenaturais temos que entender pela fé. Eu entendi. Deixa eu terminar isso aqui, porque saiu do assunto. Bom, em sentido oposto, ao lerem o Novo Testamento, os cristãos partem da errônea premissa de que este é suficiente por si próprio. Ou seja, só o Novo Testamento é suficiente. Reputando que o Antigo Testamento é um conjunto de livros velhos, desatualizados e fora de moda.
Está errado. Bom, é a última. Então, os cristãos analisam o Novo Testamento de acordo com seus próprios valores ocidentais, divorciando o ensino de Yeshua do inseparável judaísmo latente em suas veias. Não podemos fazer isso. O Novo Testamento, ele tem como base o Velho Testamento. O que os autores do Novo Testamento escreveram, a base está no Velho Testamento. Eles não criaram nada novo. Não tem nada novo ali, entendeu? Não tem absolutamente nada novo. Tem base, sim, a base é o Velho Testamento. Amém? Então, assim, nós passamos muito tempo, na verdade, que nós passamos muito tempo envolvidos com alegorias, né? E por ignorância a gente até fazia essas coisas. Quem não levou uma rosa para casa, né, José? Quem não levou uma rosa para casa para chegar lá e colocar aquela rosa e o mal ir embora? Quem não já tomou um banho aqui de óleo no passado? Achando que o óleo ia curar, ia. Sal. E por aí vai, por aí vai. Amém? Meu demais, né? Alguma pergunta aí, pessoal? Fala. Olha, quando a pessoa tem um pensamento, olha, gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pode desligar. Eu vou falar aqui uma das... Quando a pessoa tem um pensamento que vai acontecer alguma coisa, por exemplo, um ser